Fala, senhoras e senhores! Você que é dentista, como enfrentar a competitividade do mercado com o marketing odontológico? Olha, o que eu tenho visto, tenho recebido no meu Instagram, no Facebook, em especial no Instagram, o pessoal lá aí fala que o mercado está muito competitivo e que está saturado e aquela coisa toda. E é, obviamente, uma verdade, porque o mercado está cada dia mais competitivo, só que antes de falar como você vai ter armas para competir com o mercado, eu acho importante o seguinte, você entender que, cara, todo o mercado está competitivo. Não é uma premiação para a odontologia. A medicina está mais competitivo, direito, tem mais advogados no mercado, a administração, muito mais administradores no mercado, nutrição, estava vendo outro dia um cara do CrossFit que eu acompanho, pô, ele faz nutrição, ele falando, é 100% online. Pô, então imagina, tem mais nutricionistas, todas as profissões estão mais saturadas. Eu até te desafio, tenta me falar uma profissão que o mercado não esteja saturado. Não tem. Mercado de internet está saturado. Por quê? Porque hoje o conhecimento ele é muito mais democrático. Antes o conhecimento era para poucas pessoas. O que vai fazer a diferença? Não é o conhecimento que você tem, mas é a execução que você faz. É você executar e como você executa. Então, quando a gente fala de marketing odontológico para enfrentar um mercado mais competitivo, poxa, o marketing vai te ajudar muito, mas o marketing é uma das estratégias. Ele sozinho não vai conseguir suportar um mercado. Por que eu digo isso? Porque os pacientes, devido à maior competitividade, à maior integração dos pacientes dentro da área ou dentro das áreas, né? Então o paciente ele entra lá no Instagram, ele consegue ver os amigos deles indo ao dentista, consegue ver os outros consultórios, outras clínicas, outras experiências. Então o consumidor, falando em especial do paciente, falando em especial da odontologia, ele está mais exigente. Então o que eu quero dizer com isso? Que quando ele chega no seu consultório, esse paciente, só ter o marketing que vai atrair esse paciente, não vai resolver seu problema. Porque chegando dentro do seu consultório, o seu consultório precisa estar muito bem preparado para receber esse paciente. Então a sua equipe precisa estar muito bem treinada, a sua equipe precisa ter um padrão de atendimento. Então não adianta você causar uma primeira impressão, um primeiro atendimento, uma primeira consulta espetacular para o seu paciente e de repente você tem uma equipe tanto de dentistas quanto equipe de colaboradores, mas vamos falar em especial dos dentistas que atendem aí no seu consultório, realizando outras especialidades e tal, eles não estão na mesma sintonia, no mesmo padrão que a sua qualidade. Então esse paciente ele vai para outro consultório, ele vai finalizar o tratamento com você ou não e vai procurar outro consultório. Uma reflexão que eu sempre gosto de fazer é a seguinte, se você parar para pensar aí, 99,9% para não falar 100% dos pacientes que chegam aí no seu consultório, novos pacientes, eles vêm de outro consultório. E poxa, a gente está falando da área de saúde, né? Então, pô, dentista, a gente tem o dentista de confiança da família, médico, a gente tem o médico de confiança da família. Pô, e por que essas pessoas migram de consultório? E eu tenho a resposta, porque ninguém, ou poucas pessoas, raros consultórios, raros dentistas, estão fazendo esse papel de encantamento, esse papel de receber bem o paciente, de entregar o serviço com extrema qualidade, de encantar esse paciente, de pensar na experiência desse paciente em toda a jornada dele, durante o tratamento, pré-tratamento e pós-tratamento. As clínicas não estão fazendo isso. Então por que eu estou te falando tudo isso? Para você entender que o marketing é um pilar, ele é um ponto, uma estratégia que é sim importantíssima, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco, e a gente vai falar sobre isso em vários outros vídeos, inclusive aqui no nosso canal, tem vários outros vídeos falando sobre isso, porém ele não é a solução de todos os seus problemas, é isso que eu quero que você entenda. A gente tem várias empresas que atendem todo o ecossistema de gestão em marketing para clínicas e consultórios odontológicos. E poxa, a gente percebe que mas é assim, 80%, 70% a 90% dos dentistas que procuram a gente, eles vêm com uma necessidade de marketing, eles enxergam como a necessidade deles marketing. Só que quando a gente faz mentoria, quando a gente faz algum tipo de acompanhamento mais próximo, ou até no curso, acompanhamento da jornada desse profissional, a gente percebe que a raiz do problema dele não está no marketing. Lógico que o marketing tem que ser feito, mais uma vez, tem que estar no escopo, a raiz dos problemas
está na gestão. É falta de processo, é falta de liderança, é falta de protocolos, é falta de administração financeira, é falta de ter estratégias financeiras para conseguir ser mais competitivo no mercado. Então, provavelmente a raiz do seu problema não está só no marketing. Falando agora do marketing, qual que é o principal ponto que você tem que avaliar e o ponto mais estratégico quando a gente fala com relação ao marketing é o seguinte: você tem que ter duas visões diferentes, duas estratégias, dois planejamentos, duas execuções diferentes. A primeira delas, para os seus próprios pacientes. E seus próprios pacientes, a gente fala que é o baú de ouro da sua clínica, são seus próprios pacientes. Por quê? Porque eles já confiaram em você, eles já disseram sim. Você não precisa de agência de marketing para conquistar esses pacientes, você não precisa fazer marketing nas redes sociais para atrair esses pacientes já são seus. Então a gente fala que a fonte mais lucrativa de receita, de faturamento aí para o seu consultório, e é onde o marketing deve começar, são com os seus próprios pacientes. Então essa é a primeira visão. Pô, o que eu posso fazer de marketing com os meus próprios pacientes? Como eu estou mantendo relacionamentos com meus pacientes, eu envio uma mensagem para eles a cada 15 dias no WhatsApp, com um vídeo de antes e depois de um paciente, com um depoimento de um paciente, falando sobre as novidades da clínica, eu tenho feito isso. Pô, eu tenho chamado esses pacientes que não retornam há mais de 6 meses para consultas preventivas. Pô, eu tenho feito campanhas internas com esses pacientes. Então, olha quantas estratégias a gente consegue executar com os próprios pacientes. Essa é uma linha de visão. A segunda linha, aí sim, é para conquista de novos pacientes. Pô, onde que estão os pacientes que eu quero atrair para o meu consultório? Estão no Facebook, estão no Instagram, estão no YouTube, estão no Google. Onde que estão esses pacientes? O que eu posso fazer de marketing para atrair esses pacientes? Então, quando a gente fala de competitividade de mercado, primeiro ponto que a gente tem que visualizar, cara, a competitividade está em tudo. Então, não adianta a gente ficar reclamando. O que a gente tem que fazer é olhar para si, esquecer o mercado e pensar o que a gente pode fazer de melhor. Tem muita coisa, eu desafio você a pensar, pô, desde o atendimento, sua estrutura, padronização da equipe, processos, a gestão financeira, cara, eu desafio você a pensar o que você pode melhorar aí no seu consultório. Com certeza, com todas essas melhorias, você vai ser muito mais competitivo e pense o seguinte, enquanto muita gente enxerga a quantidade de dentistas, quantidade de clínicas, etc., eu prefiro enxergar que ainda essas clínicas, quando a gente fala em termos de gestão em marketing, de experiência do cliente, de estratégias para novos pacientes, para os próprios pacientes, cara, as clínicas aqui no Brasil, elas ainda estão engatinhando. Então a quantidade é grande, mas o que essas clínicas têm feito ainda, mais uma vez, está no processo inicial. Então você pode ter certeza que se você fizer tudo direitinho, cara, você vai se diferenciar muito no mercado. Tá bom? E os pacientes até comparam, vão te comparar com outras clínicas e vão ver os diferenciais que você tem aí, certo? Então, quando a gente fala em termos de competitividade, de mercado, faça esse tipo de análise e, obviamente, quando você for pensar em marketing, tem essas duas visões, essas duas vertentes, seus próprios pacientes e os pacientes também que fizeram, olha a oportunidade que tem, os pacientes que realizaram a primeira consulta aí e por algum motivo não fecharam o tratamento. Pois esses pacientes foram até seu consultório. Vocês concordam que a chance desses pacientes fecharem é muito maior até da conquista de novos pacientes? Então o que você tem feito com esses pacientes? Tem feito follow-up? Tem perguntado se esses pacientes já iniciaram o tratamento ou não? O que falta para eles iniciarem? Como vocês podem conversar aí, se ajustar para esses pacientes iniciarem? Então tem muita oportunidade. E dentro do marketing também, trabalhar os novos pacientes aqui no canal. A gente fala muito sobre marketing, eu tenho certeza que você vai achar muito conteúdo legal, tá bom? Não deixe de se inscrever no nosso canal. Aqui tem vídeo novo 2 vezes por semana, muito conteúdo para ajudar você aí no dia a dia do seu consultório. Compartilhe com seus amigos, deixa aqui seu comentário caso você tenha alguma dúvida. Curta esse vídeo e caso você queira conhecer mais, se aprofundar mais no nosso trabalho, na descrição desse vídeo tem um link para você agendar uma reunião, uma consultoria gratuita com a nossa equipe para passar a sua realidade, para entender o que pode ser feito para você, tá bom? Vejo você no próximo vídeo, é isso. Fui, tchau!